Fala galera, Poto com você na área, mais um vídeo para o canal Concordância Nominal 2025. Aqui está o WhatsApp, né? Quem tiver interesse em comprar os PDFs do canal, né? Não só o PDF de Concordância Nominal 2025, como qualquer outro, né? Você pode entrar em contato através do WhatsApp, você pode comprar com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Primeiro, não há recursos bastantes para o término da obra. Ou seja, não há recursos suficientes para o término da obra, tá certo? Esse bastante que troca por suficiente é um adjetivo, tá? Tá concordando com recursos. Recursos bastantes, recursos suficientes, tá? Ela mesma disse que não iria, tá certo? Ela mesma, ela própria. Elas mesmas, elas próprias. É um pronome demonstrativo, tá? Número 3. Nós lhes fizemos bastantes perguntas. Ou seja, nós lhes fizemos muitas perguntas. É um pronome indefinido, está concordando com perguntas, muitas perguntas, bastantes perguntas. E isso os deixou bastante irritados, ou seja, muito irritados. Esse bastante também está certo, ambos estão corretos. Só que esse bastante é um advérbio de intensidade que está trabalhando para o adjetivo irritados, mas os dois estavam corretos. Aí agora 4. Jean está quitte com o serviço militar. Tá certo, Jean é um só. Ah, mas eram os rapazes. Os rapazes estão quittes com o serviço militar. Então, quitte vai concordar normalmente com o sujeito. Lembrando que quitte é adjetivo na classe gramatical, mas aqui tudo ok. Aí ali, a 6 e a 7. Essa também é clássica, né? Você diz assim, pimenta não é bom para temperar peixe. Tá certo, pimenta não é bom. Quando você diz que pimenta não é bom, é para não usar nenhum tipo de pimenta. Agora, se você fala para a pessoa assim, ó, essa pimenta não é boa para temperar peixe, é porque você está colocando um determinante. Você está dizendo que essa pimenta não é boa. E aí existe uma outra melhor, né? Uma outra mais adequada, mas está correto. Beleza. Aí aqui, seguem inclusas as faturas do empréstimo imobiliário. O inclusas está concordando com as faturas. As faturas seguem inclusas, tá certo? A mesma coisa acontece com o anexo, ó. Segue anexa ao relatório do engenheiro a planta da obra. Ou seja, o sujeito é a planta da obra. Então, a planta segue anexa, está concordando com a planta. A planta segue anexa, tá certo? Para conquistar os objetivos, é necessário paciência, tá certo? Outra, por que ficou necessário? Porque não tem determinante. O determinante, ele pode ser um artigo ou um pronome. Aqui tem até dois determinantes, ó. É necessária a sua presença aqui. Existem dois determinantes, tanto o artigo quanto o pronome. Então, é necessária, tá certo? Ó, é permitida a permanência apenas dos funcionários. Está vendo o artigo? Então, é permitida a permanência. Se tirasse o artigo, seria é permitido permanência. É clássico, né? É proibida a entrada de estranhos no recinto. Também está certo, porque tem o artigo, que é o determinante, normal aqui, né? O coordenador sempre chega ao 12:30, tá certo, que é 12:30, né? Então tá certo. Minha agenda estava meio escondida, ou seja, ela estava um pouco escondida. Esse meio que troca por um pouco é um advérbio de intensidade, é invariável, tá correto? Sim. Agora, tomem muito cuidado aqui, ó. Ó, caras na feira custavam as frutas. Eu sei que o sujeito é as frutas, só que aqui ele usou o verbo custar. E aí tá errado. Por quê? Custar, cobrar, pagar e vender fazem com que caro e barato fiquem invariáveis. Então você teria que dizer que as frutas custavam caro ou custavam barato na feira. Advérbio de preço ou valor. As frutas custavam caro. Caras estava errado. Ah, Pota, mas ele disse que caras na feira estavam as frutas. Ele colocou o verbo estar, né? Que é um verbo de ligação. Então, as frutas estavam caras, estavam baratas, as frutas estavam limpas,
as frutas estavam maravilhosas. Aqui tá certo, porque esse caras é um adjetivo. As frutas estavam caras, as frutas estavam baratas, né? Enfim, as frutas estavam maduras, então estava correto. A 18, só Jesus. Compareceram menos pessoas. Menos não existe, tem que ser menos. Menos pessoas do que esperávamos. Menos não existe. Aí é 19, ó. Entrada é permitido, que não tem determinante. Mas a permanência é proibida. Essa questão é docinho, né? Charlinha. Essa é muito, muito dada. Ó, essa concordância é muito legal, ó. Todos foram aprovados, salvo João e Maria. Esse salvo é o mesmo que exceto, né? Ou menos, né? Todos foram aprovados, menos João e Maria, exceto João e Maria. Esse salvo corresponde a exceto. É uma palavra denotativa de exclusão, excluindo João e Maria. Mas está certo? Tá. Beleza. Elas mesmas, elas próprias, pronome demonstrativo, já falamos hoje, né? Elas próprias se serviram e disseram, muito obrigadas. Não são elas. Então, elas, feminino plural, disseram muito obrigadas, muito agradecidas. Correto? Ó, aqui temos uma sequência que é muito interessante. Ó, as janelas daquela casa abriram-se por si mesmas. Esse por si mesmas está concordando com as janelas. As janelas abriram-se por si mesmas, por si próprias, por si sós. É um trio, né? Tá certo. Mas, Potter, ele colocou a janela no singular. Ó, a janela daquela casa abriu-se por si mesma. Também tá certo. Aí você diz, você pode dizer de três formas. A janela abriu-se por si mesma, por si própria ou por si só. Esse é o trio. Ah, Potter, mas eram os portões, ó. Os portões daquela casa abriram-se por si mesmos, tá certo? Por si mesmos, por si próprios, por si sós, tá certo? Ah, mas era o portão, masculino singular. Então, o portão daquela casa abriu-se por si mesmo. Ou seja, o portão abriu-se por si mesmo, por si próprio ou por si só, tá certo? Esses argumentos, não é plural? Então, esses argumentos valem por si sós, tá certo? Por si sós, por si mesmos ou por si próprios, que esses argumentos é masculino plural, tá? Comemos meia pizza durante o rodízio com os amigos, tá certo? Meia pizza é metade da pizza, tá concordando com pizza, né? Beleza. Lúcia emagrecia a olhos vistos, tá certo? Sim, a olhos vistos é uma locução adverbial de modo, é invariável. Significa visivelmente, claramente. Já caiu? Já. Lúcia emagrecia a olhos vistos, ou seja, visivelmente, claramente. Agora aqui nós temos uma outra regra que é muito maneira, né? Bem recorrente, né? Ó, ele conhece bem as línguas, aí ele coloca aqui as línguas no plural, as línguas grega e latina. Tá certo. Você pode dizer as línguas grega e latina. Ou você diz que ele conhece bem a língua, aí tu colocou no singular. Aí tu diz a língua grega e a latina. Aí tu coloca o artigo ali depois, tá certo? É clássico isso aqui, ó. As polícias civil e militar foram chamadas. As polícias civil e militar. Ok, tá certo. Ah, mas e se eu quiser dizer a polícia civil e a militar foram chamadas? Também tá certo. Ó, os dedos indicador e médio estavam feridos. Ó, os dedos indicador e médio. Ah, mas eu quero falar o dedo. Então você fala o dedo indicador e o dedo médio estavam feridos. Também pode. Agora, aqui, só para deixar claro, é porque se você tiver uma construção assim, por exemplo, que ele coloque a polícia civil e militar, tá vendo? Essa configuração tá errada. Porque aqui parece que existe uma única polícia que é civil e militar ao mesmo tempo. Então, essa configuração não pode. É errado. Se você disser no singular, você vai dizer a polícia civil
e a militar. Você vai ter que colocar o artigo. Agora, aqui nós temos a concordância do particípio. Ó, feita a adaptação. Feita é o particípio do verbo fazer. Perceba que feita está concordando com a adaptação, que é feminino, né, singular. Pode, se fosse as adaptações, seria feitas as adaptações. Exato. Ó, dada a intensidade da chuva. Dada a intensidade da chuva, tá certo? Dada a necessidade de sair agora, também tá certo. O dada está concordando com a necessidade. Dados os derradeiros ajustes. Agora ficou dados porque os derradeiros ajustes é masculino plural. Também está certo. 39. Por que os namorados andam sós? Ou seja, por que eles andam sozinhos? Esse só igual a sozinho, ele é variável. Por que os namorados andam sozinhos? Tá certo. Aqui nós temos a concordância do leso e lesa. Ó, foi acusado de crime de lesa justiça. Lesa é quando a palavrinha do lado é feminina. Tá certo. Foi acusado de crime de lesa pátria. Também tá certo, porque pátria é a pátria. Mas se for patriotismo, patriotismo é masculino. Então é lesopatriotismo. Aí é o patriotismo. Tá certo. Maneirinho, né? Regrinha boa, né? Aqui nós temos uma outra situação bem interessante, que é a concordância no tal qual, né? É bem maneira. Porque, ó, essa concordância admite 4 possibilidades. Ó, essa menina é tal, o tal concorda com quem está antes. Qual a mãe? O qual concorda com quem está depois. Tá certo. Essas meninas são tais, qual a mãe. Tais qual a mãe. O tais concorda com quem está antes, o qual concorda com quem está depois. Tá certo. Essa menina singular é tal quais as outras. Ó, tal concordou com essa menina, o quais concordou com as outras. Tá certo. Essas meninas são tais quais as mães. O tais concorda com essas meninas e o quais concorda com as mães. Tá certo. E isso aí é uma ideia de comparação, tá? É comparativa, tá comparando. 47. Ela descreveu-se. Sou alta, magra, tenho cabelos castanhos claros. Não, é castanho claros. Cabelos claros. O castanho vai ficar invariável. Cabelos castanho claros. E meus olhos são verde mar, que é verde da cor do mar. Aqui isso caiu. Essa construção estava na concordância nominal, mas eu trabalho mais como plural isso. Tem vários vídeos no canal como plural, né? Porque é verde da cor do mar, é invariável, cabelos castanho claros, cabelos azul claros, cabelos verde escuros, azul escuros, enfim. Essa era a brincadeira. E aqui estava errado, né? Só para antes que alguém me bata, né? Isso é uma galera. A galera que quem está assistindo, se bobear, vai parar o vídeo, vai pegar, vai porra, 47 está errado aqui, ó. Está errado, 47. 47 está errado. Vamos lá. 48. Qual opção completa correta e, respectivamente, as lacunas do texto abaixo? Essa questão é clássica. Por quê? Logo aqui no início, ó, o junto com, tá vendo? Junto com, junto a e junto de. Esse junto é o mesmo que juntamente. Juntamente com os primeiros raios de sol, as mulheres chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços bastante convidativos. Ou seja, os preços muito convidativos. É um advérbio de intensidade. Ok. E puderam aproveitar, puderam comprar o maior número possível. A palavra possível concorda com o artigo que a antecede. O maior número possível de vestidos vinho, ou seja, vestidos da cor do vinho. Vestidos vinho, vestidos violeta, abóbora, laranja, que é tudo da cor do vinho, da cor da rosa, da cor da laranja, da cor da violeta. É invariável. Então, a resposta da 48 foi alfinha. Beleza. 49, ó, essa aqui também é muito maneira. Porque não tem lá o muito obrigadas das moças, ó. Aqui ele disse, ó, diziam as moças. Elas têm que, não são mais moças, elas têm que dizer obrigadas.
tipo, agradecidas. Ó, obrigadas, diziam as moças em uníssono para o professor de português após a aprovação do certame. Obrigadas, agradecidas, tá? A dois tem história, né? Porque ele colocou aqui são, ó. Então aqui você tem que obrigatoriamente dizer são vergonhosos a fome e o desprezo. Por quê? Porque a fome e o desprezo são vergonhosos. É porque teve gente que falou assim, mas não existe a possibilidade de concordar vergonhosa, concordar com o mais próximo, porque aqui é sujeito composto posposto ao verbo. Só que tem que, para que eu colocasse vergonhosa, aqui teria que ser é vergonhosa a fome. O verbo teria que fazer essa concordância atrativa junto com o adjetivo. Então ali não cabe vergonhosa, porque senão tu vai criar um santo, né? São vergonhosa. São vergonhosa. São vergonhosa é pesado, né? E na última teria que ser é necessário paciência, porque não tem artigo, não tem determinante. Então o gabarito foi alfa. Desde a primeira lacuna foi alfa, né? E a última de hoje, ele diz: a concordância está incorreta em seus escritos nunca se refere a pseudo-dramaturgos. Pseudo é invariável. Só existe pseudo. Não existe pseuda, nem pseudos, nem pseudas. É pseudo-dramaturgos, falsos dramaturgos, né? Os ônibus partirão para lá ao 12:30, tá certo? 12:30. Envio-lhe anexos os processos anexos, tá certo? Agora a D tá errada, porque ele disse que os alunos possuem bastante recursos. Não, eles possuem bastantes recursos, que esse bastantes troca por muitos recursos para a viagem. Então aqui estava errado. Então a 50 nos deu o gabarito delta. E a letra E, ele botou o artigo, ó. A entrada é proibida, tá certo? A entrada é proibida. Se ele tirasse o artigo, seria entrada é proibido, beleza? Se você gostou e puder deixar o like, nós agradecemos. Se você puder divulgar para amigos, conhecidos, familiares que estejam estudando, adquirindo conhecimento, a gente também agradece. Que Deus abençoe a vida de todos nós, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!